feliz porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom louvar e agradecer aquele que é digno de honra, glória, louvor e majestade. Amém? 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois construídos especialmente para esta missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo, e eles partiram dirigindo com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo o tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Cartigo de Uzá até os dias de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: Como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Amém? O verso 11 diz assim: A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a família. Podemos assentar. Soberano Deus, bendito eterno Pai, Senhor, aqui nós acabamos de ler a Tua palavra, meu Deus. Pai, querido, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite que Tu venha, Senhor, falar aos nossos corações, que Tu venha através dessa palavra, Senhor, falar na vida de cada um aqui, Pai. Que eu seja apenas instrumento, Senhor, da Tua vontade, Pai. Que não fales eu, mas fale o Teu Santo Espírito, Deus, nesse lugar, para a Tua igreja, Pai, que eu sei e espera por Ti. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui diz, a partir do verso 1, que Davi reuniu todos os soldados. 30.000 homens foram para pegar a arca da aliança, a arca do Senhor. Foram buscar a presença do Pai. E eles foram alegres, foram animados, porque a arca do Senhor permaneceu por algum tempo, quando foi roubada pelos filisteus. E os filisteus devolveram a arca porque temeram. Os filisteus tiveram medo do Senhor, porque a arca da aliança, que significa a presença de Deus, naquele tempo era o maior símbolo da presença de Deus, era a arca da aliança, a arca do Senhor. Quando o povo de Israel ia para as guerras, quando eles iam guerrear, a arca do Senhor ia adiante, os levitas iam à frente, os sacerdotes iam trazendo ela atrás. Amém? E todos eles acreditavam que o Senhor ia à frente da batalha. Por isso, grandes coisas o povo de Israel fez, porque a presença do Senhor foi adiante, e eles conseguiram vencer muitas e muitas batalhas. Amém? A Bíblia nos conta que a arca do Senhor foi construída, com uma madeira chamada acácia, uma madeira muito nobre, muito rígida, muito firme, e coberta com ouro puro. E essa arca, quando foi roubada,
pelos filisteus, os nossos inimigos, né? De lá, essa arca, quando foi devolvida, foi para a casa de Abinadab. Lembre bem, a arca foi para a casa de Abinadab. E a arca passou, a Bíblia diz que passou 20 anos na casa de Abinadab. E pelo que eu pude ler, o que eu pude entender, naquele lugar não mudou nada. Era como se tivesse somente ali mais um objeto, mais um objeto de decoração, um utensílio para decorar a sua casa. Mas quando Davi foi levantado a rei em Israel, no capítulo 5 desse mesmo livro, Davi teve a vontade, Davi sentiu em seu coração em trazer a arca da aliança para perto dele, em trazer a arca da aliança de volta a Jerusalém, a cidade de Davi. E assim ele o fez, reuniu, como diz no verso 1 aqui, 30 mil homens e toda uma caravana, e foram atrás da arca, foram buscar a arca na eira, né? E lá, a arca do Senhor, ela não era para ser conduzida de qualquer maneira. A arca do Senhor, ela só poderia ser levada por sacerdotes. A arca do Senhor, ela foi feita dessa madeira, né? Foi feito 4 argolas ao seu redor e 2 varões, e 4 pessoas levavam a arca do Senhor. E Davi, né, mandou construir um carro novo, achando ali na cabeça dele que ele estava fazendo o correto. Só que a arca do Senhor não era para ser conduzida em um carro, como os filisteus faziam. Quando os filisteus levaram a arca, eles trouxeram um carro especial para levar a arca, porque nem eles mesmos queriam tocar na arca do Senhor, porque eles temiam ao Senhor, eles temiam aos grandes feitos que o Senhor fazia nas batalhas de Israel. E quando aquilo aconteceu, eles vinham saltitantes, alegres, né? E quando os bois tropeçaram, quando a arca foi cair, Uzá, por um impulso, tocou a arca do Senhor. E algumas tradições dizem que Uzá foi transpassado, ele foi aniquilado naquele mesmo momento. E Davi se entristeceu e se enfureceu. E ele ali triste, ele ali frustrado, porque ele sonhava, ele almejava em trazer a arca do Senhor para junto dele, para que ele tivesse mais vitórias, para que ele fosse um povo mais abençoado, um rei mais reconhecido. E naquele momento ele se frustrou. Naquele momento ele se encheu de fúria e falou: como eu poderei levar a arca do Senhor dessa maneira, né? E ali ele falou para algum servo dele e mandou procurar uma casa próxima ali, alguém que pudesse ficar com a arca por um período. E a Bíblia nos fala que encontraram a casa de um servo, a casa de Obed-edom. Algumas Bíblias falam que ele era levita do Senhor, e eu também creio nisso. E ele recebeu a arca do Senhor com uma maneira especial. Por ele ser um levita, ele entendia que ele deveria sim cuidar, que ele deveria sim ornamentar a arca no melhor lugar da casa dele. Creio eu que ele separou um lugar, um quarto, para que a arca do Senhor ficasse ali o tempo inteiro. E ali ele ia, a Bíblia fala que ele ia de manhã, de tarde e de noite, adorar ao Senhor, porque ele cria que a presença de Deus estava dentro dele, dentro da casa dele, estava sobre a família dele. Amém? Amados, e quando a presença de Deus está na nossa casa, quando a presença de Deus está na nossa vida, quando a presença de Deus está em tudo que a gente faz, prospera mais. Creia em nome de Jesus que isso é verdade, prospera. Não tem como dar errado quando você bota Deus à frente de tudo. Como eu já falei, a arca passou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu, nada. Mas a arca passou apenas 3 meses na casa de Obed-edom. E todos viram as maravilhas que o Senhor fazia naquela casa, naquele lugar, naquele povoado onde ele se encontrava. Três meses, Deus o fez prosperar grandemente.
A mudança veio porque ele cuidou muito bem da arca, ele se alegrou com a presença de Deus, ele limpava, ele zelava, ele orava todos os dias ao pé da arca. Naquela época, alguns dizem que Obed-Edom era reconhecido como Zé Ninguém, era algo que ninguém conhecia, era alguém ali que fazia apenas parte de um povoado. Mas quando a presença de Deus, quando a arca do Senhor adentrou a sua casa, tudo foi mudado. Quando eu e você nos apercebermos que a presença de Deus está dentro da nossa casa verdadeiramente, porque nos dias de hoje nós não precisamos de uma arca, né? Nós não precisamos de um objeto, de uma caixa revestida por ouro para que o Senhor entre na nossa vida, para que o Senhor entre na nossa casa. Nós precisamos apenas nos dispor. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus vem para a nossa vida. Ele entra, ele faz morada na minha e na sua vida. Então, não pense que é algo distante, não pense que é algo difícil. Não é. Quando você se coloca na posição, quando você se coloca da maneira correta de um adorador, de um levita, eu tenho certeza que a presença de Deus está na minha e na sua vida. Glória a Deus. E nós temos que nos alegrar muito por isso, amados, porque muitos por aí dizem que tem a presença e não tem. Muitos por aí querem estar na condição em que eu e você estamos hoje. Nós temos condição hoje de nos levantar pela manhã, de dobrar nossos joelhos, orarmos ao Senhor, agradecer pela noite, agradecer pelo dia que está chegando, pelo dia que já chegou. Nós temos condições de vir a um culto e cultuar, enquanto muitos lugares do mundo não podem mais fazer isso, amados, e já estão querendo mudar as leis do Brasil para que também isso não aconteça. Mas eu creio que em nome de Jesus, nós somos o celeiro dessa geração. Daqui do norte do Brasil sairá um grande celeiro de avivamento para todas as nações, e nós poderemos sim, todos os dias que quisermos, adorar, celebrar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor, o nome de Jesus. Amém? Deus ainda muda trajetórias, amados, tá? Ele muda vidas. Não sei qual é o seu problema, mas chame a atenção do Senhor, seja um adorador, que a arca possa entrar em tua casa hoje mesmo. Quando tu abrir teu coração, quando você se dispuser para o Senhor, Deus vai fazer morada na minha e na sua vida de uma maneira sobrenatural, e todos os teus problemas serão aniquilados em nome de Jesus. Que tudo quanto você almejar, o Senhor vai te trazer, porque Ele é Pai, e todo pai quer o melhor para o seu filho. Amém, amados? Tem vezes que a gente pede algo e não vem naquele momento, porque ainda não é a hora, não é a vontade de Deus naquele momento, porque Ele sabe, Ele conhece a minha vida e a sua vida. Ele sabe se aquilo que Ele te dá naquele momento que você tanto quer, você não vai ficar, sei lá, nos caminhos dele, você vai se afastar, você vai se ensoberbecer, sei lá, né? Deus conhece, Deus sonda a minha e a sua vida. Decrete o reino de Deus na sua vida. Peça a Ele que o reino de Deus seja estabelecido sobre a sua casa, amados, em nome de Jesus. Com fé, com ousadia, decrete, todo dia ao acordar, decrete: Senhor, que o teu reino seja estabelecido na minha vida, na minha casa, na minha família, porque a nossa palavra tem poder, amados. A Bíblia nos respalda isso, que há poder no nome de Jesus, há poder na palavra do Senhor, tá? Não diminua o nosso Deus, não, por favor, não faça isso. Amados, eu tenho passado por uns problemas, por tribulações, mas só o Senhor sabe o quanto eu tenho vivido na dependência de Deus, o quanto eu tenho colocado o Senhor à frente. Eu creio que se eu não tivesse a presença de Deus na minha vida nesse momento, eu não estaria aqui hoje, amados, porque as lutas vêm, elas abalam o nosso barco, as ondas vêm, elas nos levam para lá e para cá, mas nós sabemos que tem um Deus
que está com as suas mãos sobre a igreja do Senhor, está com as mãos sobre a minha vida e a sua vida, e tudo nós vamos passar pela prova, dando glória a Deus, porque Ele sim é poderoso para cumprir maravilhas na minha e na sua vida. Amados, é tão certo, é tão real, quando a presença de Deus se estabelece na minha vida e na sua vida, como Saulo era um perseguidor de cristãos, virou apóstolo de Cristo. Jacó era enganador, Deus fez ele Israel, príncipe. Deus firmou a aliança, reafirmou a aliança que tinha feito com seus pais. Zaqueu era cobrador de impostos, roubava, usurpava, tirava muito mais do que deveria do povo. E Jesus foi até ele e falou: Zaqueu, desce daí, hoje eu vou pousar na sua casa. E a Bíblia nos fala que a vida de Zaqueu foi mudada de uma maneira que ele se sentiu constrangido, e ele quis devolver tudo aquilo e mais um pouco do que ele tinha tirado de cada vida. E Raabe era uma prostituta, mas teve um encontro com o Senhor e foi mudada, né? Então nós podemos ver aqui, amados, que o Senhor, quando Ele entra verdadeiramente na vida de uma pessoa, Ele muda a vida da pessoa de todos os sentidos, em todas as circunstâncias. Ou seja, não olhe para trás, não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias, só olhe para o alto. Foque, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Jesus Cristo. Não fique ouvindo coisas daqui, ouvindo coisas dali. Não, amados, por favor, em nome de Jesus, foque no alvo que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Para os dias de hoje eu coloquei aqui uma observação, para que nós não venhamos olhar para o governo mundial, né? Que nós não venhamos olhar para o governo que foi estabelecido no Brasil agora, porque quando nós olhamos para isso com os olhos humanos, nós ficamos tristes, né? A Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos governantes. A Bíblia fala que nós devemos obedecer aos nossos governantes. E nós bem sabemos que o governo que está aqui hoje, infelizmente, né, não condiz com o que eu e com você prega e crê. Amém? Mas não se entristeça, porque o maior governo está nos governando, que é o governo dos céus. É Jesus, o Cristo, que Ele morreu por mim e por você, e ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai, olhando, nos guiando, nos revelando maravilhas, porque nós estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor. Quando Deus dá ordem, Ele vai atrás de estender a mão e te abençoar, da mesma maneira que fez com Obed-Edom. Amados, apenas 3 meses na casa de Obed-Edom, tudo mudou na vida dele. Mudou tanto que as conversas foram indo e chegou até ao palácio do rei. E Davi descobriu que o Senhor em 3 meses tinha feito maravilhas na vida de Obed-Edom. Deus prosperou Obed-Edom de uma maneira sobrenatural. Tudo que ele não tinha ganho toda a sua vida, em 3 meses ele ganhou. Ele foi abençoado. Por quê? Porque ele recebeu a glória de Deus na sua casa, a presença do Pai. É isso que a arca significa na minha e na sua vida, a presença de Deus. Nunca se esqueça disso. Como eu sempre falo, não diminua o nosso Deus. Vamos avançar, vamos crescer, vamos buscar ao Senhor mais vezes, vamos orar mais, vamos nos consagrar mais. E eu tenho certeza que quando nós nos colocarmos na brecha, quando nós realmente firmarmos o Senhor em nossas vidas, Ele vai mudar a nossa vida em todas as áreas. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Todas as áreas da sua vida serão mudadas. Irmão Fábio, é muito fácil o senhor falar. Amados, o Senhor, Ele está pronto para me ajudar e te ajudar. Muitas vezes nós é que não fazemos o que é o certo. Nós não fazemos o que nós deveríamos fazer. Nós muitas vezes confiamos da boca para fora. Muitas vezes nós oramos sem vontade. Oramos
acreditando, um dia vai mudar, eu sei que vai mudar, porque Deus tem promessa na minha vida. Mas quando eu e você entendermos que a oração mais a ação muda tudo. Quando eu oro e coloco ação naquilo ali, Deus vê o meu esforço, vê o teu esforço. E Ele começa a olhar. Se você tem um pai e tem irmãos, você entende o que eu estou falando. Porque tem filhos e filhos. Tem aquele filho que está próximo do pai, que está no colo do pai, quer ficar sempre do ladinho do pai. E tem aquele filho que é mais na dele, mais fica lá no cantinho lá. O pai abençoa de longe, ele amém. Às vezes nem fala amém. Tem aquele filho que quando você acorda já vem te dar um abraço, já vem contemplar o pai. Amém? Então, seja esse filho que ao levantar pela manhã, que o Senhor seja o sol na tua janela, que o Senhor seja o teu primeiro pensamento, que o Senhor possa falar: Senhor, eu entrego o meu dia a Ti, eu consagro todo o meu dia a Ti. Porque quando eu e você fazemos isso, nós alegramos, nós colocamos em Deus, mostrando para Ele que nós somos dependentes dEle, que eu e você somos filhos que acreditamos no Pai, filhos que cremos que o Pai pode todas as coisas em nossas vidas. Nós cremos que o nosso Deus é um super-herói, e Ele é mesmo, porque só Ele pode mudar a minha e a tua vida, só Ele pode mudar uma história, só Ele pode mudar uma trajetória, só Ele pode mudar o teu futuro, porque muitas das vezes nós caminhamos por caminhos que não deveríamos, mas mesmo assim nós caminhamos indo direto para o abismo. Mas quando eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, que o Senhor é o meu Salvador, Ele muda tudo. Eu tenho certeza que lá no céu Ele dá ordem aos anjos dele, porque a palavra diz que Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, e que os anjos dele começam a trabalhar por mim e por você, que o Espírito Santo de Deus toma de conta de tudo, fluindo rios de águas vivas, e que nós venhamos nos banhar nesse rio, que nós venhamos tomar dessa água. Amém? Que nós possamos nos consagrar mais, buscar mais ao Senhor. Essa palavra veio muito para mim, amados. Eu ainda essa semana toquei nesse assunto para a pastora. Às vezes a gente quer romper, a gente quer avançar, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer o ídolo do Senhor, porque nós sabemos que temos que fazer, mas a gente tropeça no caminho. A gente fala: hoje não, amanhã, hoje está chovendo, está frio, né? Mas tem muita gente aqui fora, no frio, na chuva, precisando de um abraço, precisando de uma coberta, precisando de uma palavra. Uma palavra. Essa semana eu vinha ouvindo no rádio, eu acho que era um programa 18 horas mais ou menos, e ali eu vinha no trânsito, e o pastor que estava naquela rádio vinha falando sobre muita coisa. Pela voz dele eu creio que era um pastor novo, sabe, mas um pastor com palavras bem colocadas, um pastor que sabia o que estava falando, tinha ousadia na palavra, tinha intrepidez na palavra. Ele falou tanta coisa que alegrava o meu coração, mas ele falou uma palavra que me deixou tocado. Não foi com essas palavras, mas ele falou apenas isso: abre a tua boca. Amém. Só isso. Ele colocou de uma maneira diferente que eu não consigo lembrar como foi, mas aquilo me marcou, e eu vim pensando: abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. O que o Senhor está falando para mim e para você, amados? Amados, nós devemos falar do Senhor a tempo e a fora de tempo. Amém. Eu não sei se já contei isso aqui, mas às vezes tem certas pessoas que a gente tem vontade de pregar, levar a palavra para ele, mas você, por aquela pessoa ser tão do mundo mesmo, tão pesada, que você acha que, não, depois, e você acaba não falando de Deus para aquela pessoa. E eu já tive várias surpresas positivas quando eu vejo aquela pessoa pregando a palavra de Deus, e eu me alegro. Por quê? Porque eu não falei, eu fui fraco naquele momento, mas alguém pregou, alguém orou por ele, e hoje ele está pregando a palavra de Deus, hoje ele é pastor. Glória a Deus. E eu fiquei triste porque eu não falei para ele, mas eu me alegrei, irmão Isaú, porque hoje ele prega a palavra de Deus. Amém. E não foi só um, não, foram vários. E quando acontece isso, é quando eu começo a pensar que eu não estou fazendo nada para o Senhor.
não é título que nos leva para o céu. Também não são obras, mas nós devemos sim fazer a obra do Senhor motivados. E como é que eu e você fazemos a obra de Deus motivados? Obedecendo, nos aliançando com o Senhor cada vez mais, nos aliançando com os nossos líderes, colando o beijo no líder, no pastor. Pastor, estou com o Senhor e não abro. Vamos pregar a palavra de Deus. Eu tenho um problema comigo, que é difícil eu tomar assim uma atitude assim. Hoje eu vou vir aqui no bairro Amazônia Mendes, vou pregar a palavra em uma esquina ali. É difícil sair essa vontade de mim. Não a vontade, quer dizer, a atitude. Muito bem, a atitude. Mas se alguém me chamar assim, Fábio, vamos ali pregar? Vamos. Vamos ali, sei lá, na boca de fumo, onde for eu vou, mais. Pode ter certeza. Se você quiser me convidar, depois do culto aqui nós vamos. Não é falando de púlpito não. Mas é porque isso é meu, né? Até o meu irmão sempre fala, eu não nasci para criar nada, mas eu nasci para aprimorar o que foi criado. Meu irmão sempre fala isso, e eu acho interessante isso. Porque tem gente que acha, eu não nasci para criar nada, mas também acha que não nasceu para nada, né? Se você tem certeza que você não nasceu para criar, mas tenha certeza que você pode ajudar. Amém? Numa igreja, não é só um cantor, não é só um baterista, não é só um guitarrista, um tecladista, não. Tem um porteiro, tem um zelador, tem um cuidador da casa do Senhor, tem os levitas. Tem várias coisas dentro da casa do Senhor que você pode trabalhar, que você pode ajudar. Se você tem essa vontade, se você tem esse desejo de fazer, faça. Chegue comigo, chegue com os pastores, com o presbítero e fale, eu queria fazer isso, eu tenho vontade de limpar a casa do Senhor, eu tenho vontade de ficar lá na porta, eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Venha, faça, e faça com vontade, faça com entendimento, faça com ousadia, amados, porque nós precisamos de guerreiros nessa obra. Amém? A obra não é minha, a obra não é do pastor Célio, essa obra é do Senhor. Faça para o Senhor. Amém? Eu saí um pouco do tema aqui, mas sei lá, fui tomado para falar isso. Porque nós precisamos, amados. Nós agora mesmo estamos sem a pessoa para cuidar da casa aqui. Quem está vindo são os pastores, na folga deles para cá, para limpar, para zelar. Alguns irmãos, a gente se reúne depois do culto, limpa a igreja, organiza as cadeiras. Quando ainda está cedo, quando está mais tarde, o pastor fala, não, deixa aí, depois a gente faz isso. Mas eles vêm fazer, mas alguém faz. Alguém faz porque você chegou aqui, olha, o piso está limpo, as cadeiras estão ornamentadas, estão arrumadas, limpas. Tá? Então, nós precisamos sim fazer o vídeo do Senhor. Fazer com intrepidez, com ousadia. Pega essa palavra para a sua vida que eu peguei naquela rádio naquele dia. Abra sua boca. Abra sua boca no trabalho, abra sua boca em casa, abra sua boca na faculdade. Aonde você for, abra sua boca, fale do Senhor. Porque uma semente, às vezes você fala com uma pessoa ali, você acha que foi só uma conversa normal, uma conversa do dia a dia. Não, mas entra uma coisa na mente dela, entra algo, uma semente na mente dela que vai germinar, e aquilo ali vai dar frutos. Outro dia nós fomos para um culto lá na casa da irmã Socorro, da diaconisa Socorro. Tinha uma amiga dela de trabalho lá. Por que essa amiga dela estava lá? Porque ela convidou. Porque com certeza ela falou do amor do Senhor lá no trabalho dela. Amém? Então seja a boca de Deus nessa terra. Eu e você temos que trabalhar muito, porque a vinda do Senhor está próxima. Quinta-feira o pastor pregou isso aqui. A vinda do Senhor não demora muito, amados. E nós temos que arrebanhar, levar o maior número de pessoas com a gente. Não vamos ser omissos, não vamos ser errados nesse termo. Vamos falar sim, vamos buscar. Amém? O pastor tem pedido para que nós orássemos pelo lugar, né? Pelo lugar de pregação lá, pelo ponto de pregação. Vamos orar, mas vamos apresentar diante de Deus. Pelo batismo também.
Se você que está aqui hoje e ainda não foi batizado, procure os pastores, procure a mim, algum diácono, e fale: eu quero me batizar, eu quero renunciar ao meu eu quero renunciar ao mundo e viver para Cristo. Quando eu me batizei, eu tinha 16 anos de idade. Fui falar para meu pai que eu ia me batizar. Ele falou: não, mas tu já é batizado, cara. Eu falei: não, pai, mas é diferente. Naquela época lá eu não conhecia o Senhor. Ele falou: não, mas tu já é batizado na igreja. Isso aí é, não sei, estão fazendo um negócio com a cabeça aí. E quando há um batismo, a gente faz um pequeno estudo sobre o batismo. Você pode até pesquisar, hoje é muito fácil, a internet está aí para ensinar. Abra lá o Google lá, dê o Google lá e veja sobre o batismo. Você renuncia o mundo para viver para Cristo. É importantíssimo, amados, você se batizar. É importantíssimo você dar esse pontapé, esse passo na sua vida. Se você que está aqui não é batizado, se batize em nome de Jesus. Dê esse passo adiante, que eu tenho certeza que você vai ter vai ter um fluir de Deus na tua vida melhor, porque você vai ter mais entendimento, Deus vai te capacitar mais e mais. Agora tem uma coisa: quando a arca chegar, quando a presença de Deus chegar na sua casa, faça como Obed-Edom, cuide, zele, seja um levita, seja um adorador, tome posse da vitória. É como eu falei ainda agora, né? Que nós devemos chamar com toda a vontade, com todo entusiasmo o reino de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, no meio da nossa família. É muito importante, amado, nós temos essa proteção, que nós temos a divindade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. A Bíblia nos revela que quando a arca sai da casa de Obed-Edom, foi diferente, amados, foi mudado. Porque ali eu tenho certeza que Davi já tinha orado ao Senhor e perguntado: Senhor, como eu devo trazer a arca para a tua casa? Como eu devo levar a arca para a cidade de Davi? Já não foi mais da mesma maneira. Eu tenho certeza disso. Eu já trouxe pessoas certas para aquilo, sacerdotes, levitas. E a Bíblia diz que Davi tirou aquela roupa de rei e entrou na cidade de Davi dançando, pulando, saltitando, glorificando o nome do Senhor, somente com colete de linho. Ele rasgou as vestes dele de rei, porque ele sabe que o rei dos reis é maior do que ele. Amém? Ele tirou ali as vestes. Quando ele tira as vestes ali, ele se humilha diante de Deus. No entanto, que Mical, quando viu Davi daquele jeito, ela ficou extremamente raivosa, brigou com ele. Mical era sua esposa na época. Então ela viu, como o rei pode se portar dessa maneira? Por quê? Porque ele não se importava com a figura que as pessoas iam ter dele. Ele se importava em adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Se importe quando você está no culto, né? Não pense quem está na direita, quem está na esquerda. Não, amados. Pense em Jesus. Nós viemos aqui para prestar culto ao Senhor. Amém. Não é para aparecer para A, para B, para C. Não. Fecha teus olhos. A gente até desliga a luz ali para ficar um clima mais gostoso ainda. E te rasa mesmo na presença de Deus. Tem um irmão aqui na igreja que eu acho muito lindo ver ele na presença de Deus. Ele se encolhe, ele chora, ele pula, ele se deita, ele se abraça, porque ele está tomado pela glória de Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que ele não faz aquilo para que ninguém veja ele, não, mas é porque ele está cheio da glória de Deus. Porque ele fez como Obed-Edom fez. Ele está dando o verdadeiro valor, o devido valor na presença de Deus. Aqui quando começou os louvores, a presença de Deus já era real aqui dentro, amados. Amém. E por que muitos não abrem nem a boca? Muitos não fecham nem os olhos para adorar o Senhor. Quando eu vejo isso, eu fico triste. Eu fazia parte de um ministério. Na época, eu ainda não era líder lá. E eu era convidado lá, eu e um outro irmão lá que hoje é pastor, um grande amigo meu. Nós éramos apelidados lá de chorões. Porque a gente chorava muito mesmo. Começava o louvor, a gente começava a se rasgar. E eu não estava nem para quem estava do nosso lado. E geralmente a gente tinha uma amizade muito grande, tem até hoje. A gente ficava do mesmo lado. Aí o pessoal falava os dois chorões aí, ó. Tinha várias fotos da gente chorando lá. Por quê? Porque eu não estava nem aí para B ou para C.
Eu estava ali para adorar o Senhor, para rasgar mesmo as vestes, para fazer a vontade do Pai. Amém? Então, amados, quando você... Mas hoje nós não precisamos de uma arca física, né? Eu já falei isso aqui. Hoje nós vivemos pela graça. E se você quiser, se dispuser, a arca da aliança, que é a presença de Deus, pode ficar permanentemente a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Como? Só você se rasgando, só você falando: Pai, convida o Pai, convida o Filho, convida o Espírito Santo. Todo dia que você acordar, convida o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar à frente, para ir à frente, limpando o caminho, tirando os espinhos, te dando livramento, te dando um dia abençoado. Amém, amados? Amém. Pode se colocar de pé, eu quero orar pela palavra. Eu espero que todos tenham entendido da mesma maneira que eu entendi essa palavra, porque quando a gente traz uma palavra para cá, amados, Deus fala com a gente primeiro. Deus falou muito comigo nessa palavra. Amém.